Eu estava numa conferência onde tinha mais de 5.000 pastores de todo o mundo. Não era só do Brasil, era de todo o mundo. Estavam nessa conferência recebendo uma palavra, sendo renovado. E eu confesso para os irmãos que eu recebi muito lá, muito nessa conferência. Mas quando eu vinha num avião, uma viagem muito longa, 8 horas o primeiro voo, depois mais 4 horas no segundo voo, e depois mais 1h30 no terceiro voo para chegar até aqui. E durante mais de 10 horas de voo, eu não consegui dormir muito. Eu confesso para os irmãos que eu preparei 8 mensagens para pregar sobre família. Eu não sei se eu vou falar durante 8 domingos, mas eu tenho 8 mensagens para pregar para os irmãos sobre família. Por quê? Dentro do avião, quando eu entrei no avião, eu vi que muitas famílias entraram no avião e normalmente, não sei se vocês já viajaram, quando tem um menino chorando atrás de você, é uma prova. Não sei se você já teve uma viagem experiente assim, de um menino chorando. É normal uma criança chorar no avião, por quê? Por causa da É isso aí, não vou dar conta de falar de novo, que se você tentar de novo é pior. Então, ele sente o ouvido dele e agonia, então começa a chorar. E eu comecei a ver aquela cena e eu comecei a compartilhar comigo mesmo algo de que nós precisamos entender hoje, qual é o principal papel de uma família. Você sabe que desde o início o Senhor priorizou a família. A família é o maior patrimônio de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus criou o homem, Deus percebeu que não era bom que o homem estivesse só, então criou também uma auxiliadora. Criou um quê? Não foi outra coisa. Criou quem? Os irmãos são bobos nessa hora. Era a hora que era para aproveitar e falar o quê? Os homens são muito mole, em vez de aproveitar essa hora. Então, a Bíblia diz que a maior instituição de Deus é a família. E eu coloquei no meu coração de ministrar para os irmãos. Nós já tínhamos conversado antes sobre isso. Então, nós vamos ministrar para os irmãos com o tema edificando uma família de vencedores. Amém? Então, durante alguns domingos eu quero pedir para os irmãos. Nós fizemos alguns videozinhos, eu quero pedir aos irmãos que mantenham fazendo os vídeos nas células, porque durante essas semanas nós vamos estar divulgando sobre família. Quero agradecer todos os irmãos que fizeram os videozinhos, mesmo do seu jeito, mesmo da sua melhor forma, você fez o vídeo. E eu disse para a Débora que está editando os vídeos, coloque todos os vídeos que estão sendo gravados. Se ele está bem gravado, se ele não está bem gravado, é para colocar todos os vídeos que os irmãos fizerem no grupo da igreja e nós divulgarmos. Por quê? Porque nós queremos alcançar as famílias. Amém? Queremos alcançar quem? Queremos alcançar quem? Então quero que você que está nos visitando hoje, você que já é membro dessa casa, que você aprenda uma coisa. Todas as vezes que nós vamos fazer uma série nesta igreja, normalmente a primeira mensagem é a mensagem introdutiva, é a mensagem da introdução do que nós iremos ministrar outros domingos. Então a mensagem de hoje é a introdução das demais mensagens, ok? Então eu vou hoje ministrar a introdução da semana que vem. Então nós vamos ministrar a introdução das mensagens que serão ministradas sobre família. Qual é o nosso alvo? Nosso alvo é alcançar todos da sua casa. Seus filhos que não são cristãos serão alcançados durante esta série, em nome de Jesus. Seu esposo, sua esposa, seus pais, seus parentes, todos aqueles que ainda não foram alcançados, o nosso objetivo é que com essas palavras você alcance todos eles em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, o tema da mensagem de hoje, quero que você já preste atenção e já anote o que eu vou ministrar hoje. Para edificar uma família, Deus precisa primeiro de Qual é o tema?
Para edificar uma família, Deus precisa de um. Então diga, você, aponta para ele, você está aqui, porque através de você, a sua família será edificada. Você é um que vai começar a edificar a sua família, ok? Então o que eu quero que você entenda? A Bíblia, ela é muito clara em dizer para nós que uma família de vencedores precisa começar por um. Escute, você precisa aprender uma coisa: não adianta nós termos dinheiro, todo mundo corre atrás disso. Não adianta nós termos dinheiro, não adianta nós termos boa casa, não adianta nós termos bens, não adianta nós termos bons negócios, não adianta nós termos respeito dos de fora, não adianta nós termos capacidade enorme de fazer boas coisas, não adianta nós termos só saúde, não adianta nós termos tudo isso se nós estamos perdendo a nossa família. A maior instituição de Deus é a família. E hoje nós temos inúmeras coisas que têm roubado de nós a nossa família. As drogas têm roubado a nossa família. As drogas têm roubado os nossos filhos, nossos pais, mães, amigos, parentes, familiares. A família não pode ser roubada pelo divórcio. Eu estava em casa ontem com a Miss e nós estávamos assistindo um filme, nem lembro o nome do filme, mas se você prestar atenção, todos os filmes que você vai assistir hoje, 90% dos filmes são lares de homens separados das suas esposas. Ou a criança vive só com o pai, ou a criança vive com a mãe. Já é normal em um filme ter um casal divorciado. Isso é comum, isso é normal. Por quê? A normalidade está tomando de conta da sociedade. Então nós estamos perdendo a família para o divórcio. Estamos perdendo a família para o álcool. Quantas pessoas perderam o pai ou perderam a mãe por causa do álcool? Estamos perdendo a família por causa de falsas religiões. Um quer viver uma coisa, outro quer viver outra. Um quer viver um caminho, outro quer viver outro. Um acredita numa coisa, outro acredita em outra. E nós estamos perdendo a família. E o pior de tudo é se nós perdemos a nossa família, como a Bíblia nos diz, para o castigo eterno. Esse é o pior de tudo. Nós seremos salvos. Quem vai ser salvo aqui? Nós seremos salvos. Mas imagina você sendo salvo e a sua família não sendo. Nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos a Bíblia e sabemos que nós iremos para o céu, amém? Antigamente a gente não tinha medo de falar isso, e eu não vou ter medo de falar para os irmãos também. Existem dois caminhos: céu, céu, céu. Quem vai para o céu? E a sua família? Também. Então nós não podemos perder a nossa família para o castigo eterno. Nós precisamos ter entendimento. Então é preciso entender isso. Preste atenção, nós precisamos entender que Deus não ama só a nós. Deus não ama só a mim. Deus ama meu pai, Deus ama a minha mãe, Deus ama os meus filhos, Deus ama meus irmãos, Deus ama meus primos, Deus ama meu genro, até o genro Deus ama todos da sua família. Então, do mesmo jeito que Deus salvou você, Deus também quer salvar a sua família. Amém, queridos? Deus quer salvar a sua família. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina que para salvar a humanidade, foi por causa de um homem, Deus salvou a humanidade. Você lembra do texto, quando a Bíblia diz que por causa de um veio o pecado, Romanos, por causa de um veio o pecado, mas também por causa de um, todos foram salvos. Por causa de quem? Por causa de quem? Então chacoalha de novo quem está do seu lado, diga: você é esse um que Deus escolheu. Para quê? Para salvar a sua família. Para quê? Para quê? Então vamos lá, Romanos, capítulo de número 5 e versículo de número 19.
Romanos capítulo 5, versículo 19. Abra aqui para mim. Romanos 5, 19. Por causa da desobediência a Deus, de uma só pessoa, o que diz? Muitos se tornaram pecadores. Vou repetir. Por causa da desobediência a Deus, de quem? De uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência, de uma só pessoa a Deus, o que acontece? O que acontece? Então escute, Deus precisa somente de um. Por causa de um, muitos podem ser alcançados. Por causa de um, Deus pode fazer coisas extraordinárias. Mas esse um precisa entender. A Bíblia diz aqui, Paulo está falando aos romanos a respeito de Adão e a respeito de Jesus. Por causa de Adão, o pecado veio para toda a humanidade. Veio por causa de Adão e de Eva. Agora a Bíblia também diz que por causa de um, mas um como? Um que entendeu a missão que Deus havia dado para ele. O grande problema que nós enfrentamos hoje é que nós esquecemos a missão que Deus nos deu. Eu sempre digo isso para os irmãos e vou repetir para você nesta noite. Nós não podemos achar que estamos saindo da nossa casa e vindo para o culto simplesmente porque é legal vir para a igreja, porque é bom vir para a igreja. Nós não podemos achar que estamos vindo para o culto só porque o ambiente é agradável, porque tem um louvor que é bom, porque tem uma palavra que edifica. Não é só por causa disso. Nós precisamos aprender, e eu sempre ensinei isso para os irmãos, o culto de domingo à noite é como se você estivesse vindo para o batalhão, e aqui no batalhão você vai receber as instruções para você servir durante toda a semana lá fora. Então no batalhão você recebe as instruções para que toda semana o que você vai fazer. É como se você estivesse vindo aqui e anotasse qual é a sua missão semanal. Então vir para a igreja no domingo à noite é vir para ser preparado, para você ser alguém diferente lá fora. Agora preste atenção, quando você vem para a igreja, a sua família está esperando uma pessoa diferente. Eu me lembro quando nós começamos a fazer os primeiros encontros aqui na igreja, as pessoas questionaram como elas estavam vindo. Mas eu me lembro que a partir do momento que elas voltaram do encontro, eu sempre digo isso lá no encontro: a sua família está esperando alguém diferente. Você aceita Jesus aqui no domingo à noite e você volta para casa e diz assim: agora eu sou crente. A sua família vai esperar o que de você? Que você mudou, que você seja diferente, que você não continue mais do mesmo jeito. Se você era ignorante, você agora não vai ser mais, porque na cabeça da sua família você é crente. Se você fazia uma coisa, você não vai fazer mais. Eles vão esperar algo diferente de você. E se você fizer algo de errado, eles vão apontar o dedo para você e vão dizer o quê? Mas você não é crente? Por que você está fazendo isso? Porque eles esperam de nós uma mudança. Agora, como que isso vai acontecer? Quando eu entender a missão que foi dada a mim. Eu tenho uma missão. E qual é a minha missão durante o mês de final de fevereiro e durante o mês de março? A minha missão é ganhar a minha família para Jesus. Amém, queridos? Seu pai virá para a igreja. Sua mãe virá para a igreja, para quem é jovem. Seus filhos virão para a igreja. Seus parentes virão para a igreja. Sua família virá para a igreja. Por quê? Porque eles vão entender através de você e da missão que foi dada para você, o que é que acontece quando você conhece o Senhor Jesus. Amém? Então a missão ela começa com um. A Bíblia diz que um só entendeu isso. Mas foi quem esse um? Jesus. Eu vou falar de Jesus. Ele creu na missão dele. Qual era a missão dele? Salvar a humanidade. Então ele cria na sua missão. Não adianta você querer fazer algo que você não crê.
Você precisa crer. Deus te chamou para algo e você precisa crer naquilo que Deus te chamou. Eu sempre digo isso. Eu não sei fazer outra coisa. Olha que eu tenho formação acadêmica. Eu estudei, sou formado academicamente. Eu me formei em administração, mas eu não fui chamado para ser um administrador. Eu me formei em gestão pública. Não fui chamado para isso. Eu fui chamado para ser pastor e não sirvo para fazer outra coisa na vida. Eu só sirvo para ser pastor. Eu me dediquei a isso. Por quê? Porque eu criei na missão que Deus me deu. Jesus veio e Ele creu na missão. Não é só crer na missão, é se dedicar na missão que foi dada. Jesus creu e Jesus também se dedicou a ela. Hoje a minha palavra é para você, que veio aqui. Você vai crer na sua missão e você vai se dedicar na missão. Você vai o quê? Você vai fazer o quê? Jesus se dedicou na missão. Ele renunciou à sua própria vida por causa da missão que ele recebeu. Preste atenção, eu não estou pedindo para você morrer como Jesus morreu. Eu não estou pedindo para você se sacrificar como Jesus se sacrificou, porque a Bíblia diz que Ele se sacrificou por causa da sua missão. Mas eu quero dizer para você que quando você se dedica à missão que Deus te deu, quando você crê na missão que Deus te deu, quando você renuncia à sua própria vontade e passa a viver uma vontade diferente, tudo na sua vida vai mudar. Eu estava hoje conversando com alguém e eu dizia assim: olha, você tem problemas na igreja. Você acha que na igreja tem problema? Você acha que tem problema nas igrejas? Eu tenho 4 redes. Deixa eu abrir meu coração para vocês. Eu tenho 4 redes nessa igreja. E a gente pensa assim: 4 pastores, cada um cuidando de uma rede, e não vai ter BO nenhum. Mas sabe qual é o meus BO? É resolver problema dessa rede com essa rede, ou dessa rede com essa rede. Tem problemas. Então vocês imaginam, tem problema numa igreja desse tamanho, com esse monte de gente aqui dentro? Tem problema? Sim ou não? Mas eu disse hoje com alguém, eu falei: mas eu preciso entender, eu creio na missão que Deus me deu. Problemas não vão acabar com o propósito estabelecido por Deus para as nossas vidas. Nós temos uma missão. A missão deste ano é o quê? É acrescentar nessa igreja. Nós quebramos parede e não foi para perder gente. Nós quebramos parede, foi para ganhar mais gente. Foi para aumentar. Então eu tenho que me dedicar e acreditar na missão que Deus me deu. Agora eu vou voltar para minha casa com uma missão. Qual é a minha missão? Salvar a minha família. Eu vou te dar toda a orientação do que você vai fazer. Eu disse que hoje eu estou introduzindo o que nós vamos falar durante 5, 7 domingos. Deus aqui vai dizer quantos domingos nós iremos falar. Agora preste atenção, você precisa crer nessa missão. Você não tem que só que olhar para um lado e para o outro. Você precisa crer que através de você a sua família será salva. Através de quem? Fala: de mim. Através de quem? Através de mim, a minha família será salva. Olhe para mim. Livro de Atos, capítulo de número 16. A Bíblia diz que Paulo e Silas foram presos. Vocês conhecem esse texto. Paulo e Silas foram presos. E a Bíblia diz que na prisão, por volta de meia-noite, capítulo 16, versículo 25, se eu não me engano, por volta de meia-noite, Paulo e Silas estão cantando o hino ao Senhor. A gente até que é pregador, fica querendo descobrir qual foi o hino que eles cantaram. Mas eles estavam cantando o hino. E a Bíblia diz que enquanto eles cantavam esse hino, Atos capítulo 16, a partir do versículo 25, a Bíblia diz que as cadeias que eles estavam presos se quebraram. E quando a cadeia se quebrou, todos os presos que ali estavam fugiram. Agora a Bíblia diz que quando todos os presos fugiram, havia um carcereiro. Havia quem? Havia quem? Então quando ele vê todos os presos prontos para fugir, o carcereiro entra em desespero. E na hora a Bíblia diz que o carcereiro começa a olhar para um lado e para o outro. O que ele faz? Ele pega a sua espada e então ele vai se matar. Porque ele pensa o quê? Se todos os presos fugirem e eu chegar até o comandante de guarda e disser para ele que todos os presos fugiram, qual seria a sentença do carcereiro?
ele ia morrer. Então ele pensa, ao invés de me matarem, eu mesmo vou me matar. E a Bíblia diz que ele pega a espada e ele vai para se matar. Quando o carcereiro vai para se matar, é esse versículo aí, está aqui. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia fazer o quê? Ia fazer o quê? Supondo que os presos tivessem fugido. Versículo de número 28, vamos ler. Mas Paulo bradou em alta voz. O que Paulo diz? Não te faças nenhum mal, todos estamos aqui. Versículo de número 30. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Olha o que Paulo e Silas falaram para ele, versículo de número 30. Depois, trazendo-os para fora, diz: senhores, que devo fazer para que seja salvo? E olha o que Paulo disse para ele no versículo de número 31. Respondendo-lhe, o que você precisa fazer? Crê no Senhor Jesus, e não só você será salvo, mas será salvo você e quem? Você e quem? Você e a sua casa será salvo. Olha o que esse episódio nos mostra. Nos mostra que naquela noite, um marido desesperado, um marido que está numa situação de trabalho, um marido que está vivendo algo no seu trabalho. Todos os dias, talvez, ele saía de casa na sua escala de turno. Ele ia para o trabalho, despedia da sua esposa, dos seus filhos, se ele tinha esposa, filhos. Mas se a Bíblia fala família, família é esposa e filhos. Então todos os dias ele saía de casa e despedia da sua família para ir para o trabalho. Agora, de repente, ele vai se matar, esquecendo da família que ele tem. E o apóstolo Paulo diz: espera aí, se você crer, não só você vai ser salvo, mas vai ser salvo também a sua família. Naquele dia, Deus alcançou um marido. Deus alcançou quem? Deus alcançou quem? Eu não estou ouvindo você. Deus alcançou quem? Para começar a obra em uma casa, Deus alcançou um marido. Porque alcançando aquele marido, Deus ia alcançar a esposa e Deus alcançaria também os filhos. Eu não quero dizer que Deus alcançou só o marido, mas eu quero dizer que hoje você está aqui e Deus alcançou você, e através de você, Deus vai alcançar a sua família. Quantos creem nisso? Se você crê, levanta a sua mão que você crê. Deus escolheu você para introduzir completamente a glória dele na sua casa, através da sua vida. Você é portador da glória de Deus e você vai carregar ela para dentro da sua casa. Você crê nisso? Você é portador da presença de Deus, e através de você, a presença de Deus também chegará no seu lar. Através de você, a presença de Deus chegará na sua família. Através de você, a presença de Deus chegará no ambiente que você habita, e você tem a certeza absoluta, vai todos, ou serão todos, alcançados por causa da presença do Senhor que está em você. Então você veio aqui hoje para conhecer Jesus, porque através de você, sua casa será alcançada. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Então preste atenção, quando você começar a entender o que é o reino de Deus, quando você começar a entender quem é o Senhor, quando você começar a entender e a viver o que Ele quer fazer na sua vida, todos na sua casa serão alcançados por causa disso. Todos entenderão o que o Senhor é capaz de fazer. Olha para mim, irmãos, tem gente, eu conheço homens, mulheres, crianças, jovens, que eram uma vida antes de conhecer o Senhor, e após conhecer o Senhor, mudou completamente.
seu comportamento muda, suas atitudes mudam, sua linguagem muda, a sua forma de viver muda, o seu entendimento muda. Por quê? Porque agora você começa a viver algo diferente, você começa a viver a cultura do reino de Deus. Então, se o Senhor alcançou você, Ele pode também alcançar a sua família. Amém? 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 Quem quer que a sua família seja salva? Então, como que eu vou fazer isso? Eu preciso começar a estabelecer novos costumes na minha vida. Eu agora sou cristão. Escute, segura um pouquinho aí. Aperta o cinto aí um pouquinho. Eu agora sou cristão. Mas se eu sou cristão e eu não mudei o meu comportamento, a minha família não vai mudar. Se agora eu aceitei ao Senhor, eu sou um jovem, eu aceitei ao Senhor e eu continuo desobedecendo meus pais, continuo praticando a mesma coisa que eu praticava antes, então os meus pais não vão acreditar na minha conversão. Se eu sou um marido e eu aceitei ao Senhor e eu não mudo o meu comportamento e eu não mudo a minha forma de viver, aquela esposa que eu tenho não vai mais entender e vai dizer: peraí, se aceitou Jesus, para quê se você continua sendo o mesmo? A mulher aceita o Senhor, mas ela não muda o seu comportamento. O marido vai dizer: para que é que você aceitou Jesus se você não muda o seu comportamento? O que eu preciso entender? Quando eu aceito o Senhor, eu começo a mudar a minha rotina de vida, eu começo a mudar o meu comportamento. Amém? Eu começo a mudar o meu jeito de ser. Então agora na minha casa será diferente. Agora eu vou mudar a minha crença, eu vou mudar o meu costume. Como? Agora eu vou passar a orar. Antigamente eu reclamava, agora eu oro. Antigamente eu reclamava, agora antigamente eu reclamava, agora repete para você aprender. Antigamente eu reclamava, agora mais alto. Antigamente eu reclamava, agora só as mulheres. Antigamente eu reclamava, agora isso. Só os homens. Antigamente eu reclamava, agora eu oro. Então agora você vai criar uma cultura de oração. Agora você vai criar uma cultura de jejum. Na sua casa você ouvia aqueles tipos de música que hoje, irmãos, se tem uma coisa que eu falo para os meus filhos e falo para a missionária, a gente está crente. Porque cada tipo de música que passa eu falo: meu Deus. Quando falava assim: o funkeiro fulano de tal morreu. Quem? Não, famosão, não sei quantos milhões. Eu falei: eu nunca nem ouvi falar nesse caba. O cantor no sertanejo, não sei das quantas, nunca nem ouvi falar. As pessoas hoje ouviam um tipo de música, agora na sua casa você vai ouvir outro tipo de música. A sua cultura vai mudar, o seu comportamento vai mudar. Agora, ao invés de você estar vendo outras coisas, você vai estar lendo a Bíblia, você vai estar tendo um comportamento totalmente diferente. Então as pessoas vão começar a olhar para você e vão ver: ele agora é diferente. Você sendo abençoado, a sua família toda será alcançada também. Amém? Olhe para quem está do seu lado e diga: Deus salvou você. De novo, Deus salvou você para que o seu comportamento seja mudado e a sua família seja alcançada. Continue. Se você não mudar o comportamento e a sua família não for alcançada, a culpa não é de Deus. Continue. Continue. A culpa não é de Deus. Continue. Nós precisamos entender isso. Então, escute: qual é o primeiro passo do escolhido por Deus em sua casa? Anote: primeiro passo do escolhido por Deus na sua casa. Eu disse que hoje é a introdução, então hoje eu vou pregar só para você. Amém? Essa mensagem é para quem? É para você. Você quer sua família salva? Então ouça essa mensagem, que ela é para você. Qual o comportamento do escolhido agora? Você foi escolhido por Deus. Então qual é o seu comportamento? Qual é a sua missão? Atos capítulo de número 3, versículo 21. Coloca aqui para mim. Atos 3, 21. Quem está aqui, diga amém. Quem está nos visitando, diga eu. Levante a mão quem está nos visitando aí, bem alto. Maravilha. Sejam bem-vindos nessa casa, amém? Que
Que o Senhor Jesus abençoe vocês mais e mais. Normalmente nós pregamos todos os domingos uma palavra aleatória, aquela que Deus coloca no nosso coração, mas de vez em quando nós preparamos uma série para pregar uma sequência de domingos. Então, se você veio hoje, que é o primeiro dia da série, está proibido faltar os outros domingos. Ninguém mandou você vir hoje. Levanta a mão de novo os visitantes. Levanta, isso. Veio hoje, já era. Vai ter que vir os outros domingos também para aprender a série da família. Veio bem no dia que começou, agora já era, vai ter que vir os outros também. Então vamos lá, Atos capítulo de número 3, versículo 21, todos juntos, 1, 2, 3. Então preste atenção. Qual é a missão desse que Deus levantou? A missão desse que Deus levantou é restaurar ou restabelecer a família. Deus quer usar você para restaurar o maior patrimônio que Ele criou, a família. A restauração da família é algo de grande valor para Deus. Deus olha para a família de uma forma diferente. E a sua obrigação hoje, aquilo que você precisa entender, é que você foi levantado por Deus para restaurar a família. O que seria restaurar? Olhe para mim, eu não pinto nada, mas eu gosto de quadros. Quem já foi lá na minha casa, já viu que eu tenho uns quadros de pintura lá de floresta, de alguma coisa assim. Existem quadros que são caríssimos. Você olha hoje que os mais ricos, eles investem muitas vezes em quadros que valem milhões e milhões. Mas com o passar do tempo, esses quadros, por causa do frio, por causa do calor, por causa da umidade, esses quadros eles vão perdendo a sua essência ou a sua naturalidade. Agora, quando um quadro ele tem uma avaria, ou quando ele tem qualquer problema nele, você não vai levar esse quadro para qualquer um. Você vai levar esse quadro para alguém que tem uma missão e que entende o que é restaurar esse quadro. Imagina você pegar um quadro que vale 10 milhões de dólares e você vai levar para o rapaz na esquina restaurar esse quadro? Não, você vai levar para alguém que é especialista em restaurar esse quadro. Como que ele vai restaurar o quadro? Olhe para mim. Ele vai pegar uma foto do quadro original. Então quem vai levar o quadro para ser restaurado, vai levar uma foto do quadro original e vai dizer, olha, essa parte aqui sofreu uma avaria e ele é assim. Então aquele moço vai pegar uma foto do quadro original e vai pegar o quadro com avaria e agora ele vai começar o período de restauração. Vai fazer o quê? Vai restaurar o quadro que teve uma avaria. Então a missão dele é restaurar aquele quadro para que aquele quadro volte ao sentido original. E a sua originalidade, ela valerá muito mais do que um quadro com avaria. Preste atenção, Deus instituiu a família. Deus instituiu o quê? Deus instituiu o quê? A família. Só que com o passar do tempo, a família começou a sofrer avarias. Com o passar do tempo, a família começou a sofrer problemas. Com o passar do tempo, a família começou a sofrer interferências. O alvo do diabo é destruir a família. O propósito de Satanás é destruir a família. Hoje eles querem tirar a originalidade da família gerada por um homem e uma mulher. Hoje o homem está perdendo a sua originalidade. Vou falar sem medo. Hoje os homens, por causa de influência maligna, os homens estão se tornando afeminados.
E as mulheres estão se tornando, já tem até um termo, mulher madeira. É o termo que se usa hoje, mulher madeira. Homem adocicado e mulher madeira. São os termos que se criaram hoje. Não estou questionando, nada contra, mas o que Deus criou foi homem e mulher, macho e fêmea. Quando você vai lá na loja de material para construção e você precisa ligar energia, você pede um adaptadorzinho que o nome dele é macho. Eu preciso de um negócio, o macho. O macho é aquele que tem duas perninhas. Aí você fala, me dá um macho aí. O cabo vai te dar o macho que tem duas perninhas. Aí você quer comprar a outra ponta é o quê? É a fêmea. Então você pega o macho e encaixa na fêmea e dá luz. Agora quando você pega o fio e enrola no outro fio, sem o macho e sem a fêmea, é gambiarra. Eletricista odeia gambiarra. Não é isso, eletrovolts? Você não vai ver um eletricista enfiando o fio direto na tomada. Isso é gambiarra. Por quê? Porque tem macho e tem fêmea. Deus criou Adão e Eva, não Adão e Ivo, não Eva e Ivo. Deus criou Adão e Deus criou Eva. Macho e fêmea Deus criou. Pode deixar isso aí, não é para pagar não. Tem gente que tira quando a gente fala aqui, tira, não é para tirar não, pode deixar aí no YouTube. É macho e fêmea. Só que o diabo está deturpando a família. O diabo está fazendo homens açucarados, lá ele, e mulher madeira. Então, qual é a minha responsabilidade? Deus salvou você para restaurar a família. Deus, chacoalha ele, salvou você para restaurar a originalidade da família. O diabo não vai deturpar a sua família. O diabo não vai derrubar a sua família. O diabo não vai destruir a sua família. Por quê? Porque Deus salvou você para restaurar a sua família. Deus salvou você para você trazer para a sua família a originalidade que Ele criou. Deus escolheu você para isso. Se você crê nisso, faz barulho aí. Segura. A família está sendo destruída. Está tendo avarias nas famílias por causa de influência maligna. E não é só influência maligna. Ei, aperta o cinto aí. É só a introdução. Está tendo influência malignas e além disso, nós estamos tendo também influências de pessoas inflexíveis. E a inflexibilidade das pessoas estão trazendo prejuízo na família. Tem um ditado que diz assim: dois bicudos não se beijam. Já viu? Dois bicudos não se beijam. Aí a gente casa. A Bíblia diz que o casamento é ferro aguçando o outro ferro, até que eles se ajustam. Aí você vai hoje no cartório e o que mais você vê, o divórcio diz assim: nós divorciamos por incompatibilidade de gênio. É claro, homem e mulher é incompatível. Se for homem com homem e mulher com mulher, é compatível de gênio. Mas homem com mulher é de fato incompatibilidade de gênero. O casamento em si já é incompatibilidade de gênero. Mas eles fazem isso. Mas o grande problema hoje não é só isso. Pastor Cláudio Duarte, vocês gostam? Quem já assistiu?
Pastor Cláudio Duarte, ele muitas vezes explica sobre os filhos de hiena e os filhos de lobo. Por quê? Porque você vem de uma família que tem uma característica. E agora você vai casar com um rapaz ou com a moça de uma família que tem outra característica. O caba cresceu a vida toda. Vou te dar um exemplo. É só um exemplo. Cresceu a vida toda. E lá na casa dele, quem manda é a mãe. A vida toda ele viu a mãe mandando. É só um exemplo. Lá não, né? Sua casa é teu pai que manda. É só um exemplo. Deixa eu sair para ninguém nem filmar ele. Volta para cá. Ei, puxa para cá. Ele casou, mas a casa dele quem manda é a mãe. Ela tá lá. Vamos dar um exemplo para ela. Ela está na casa dela, cresceu a vida toda vendo a mãe mandando. A menina viu sempre a mãe mandando. Aí vai casar com um rapaz que na casa dele quem manda é o pai. Então ele vai casar com a menina pensando o quê? Eu mando. E ela na casa dela quem mandava? Quando eles casarem, vai dar problema. Vai ou não vai? Porque ela vai querer mandar, ele também vai querer mandar, e nenhum vai querer ser flexível. E por causa da inflexibilidade de um ou de outro, vai ter problema na família. Mas Diogo, ele ou ela aceitou Jesus. Entendeu, Brenda? Você não manda mais no Igor. Você aceitou Jesus. Entendeu, Igor? A Bíblia diz que você manda. Você é o cabeça. Já aceitou Jesus? Então a partir de hoje entenda isso. Você é o cabeça. Você manda na Brenda. Amém, Brenda? Amém. Amém. Só quem não conhece. Tá todo mundo rindo porque todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Cariocas da Gema. Olha aqui, querido. Carioca. Olha aqui, querido. Olha aqui, garoto. Carioca é assim. Olha aqui, garoto. Presta atenção. Quando você foi chamado para quê? Para restaurar tudo. O diabo interferiu na sua família. Deus levantou você para restaurar. Você percebe que na sua família, por causa de pessoas inflexíveis, o casamento, a família está sendo destruída. Deus levantou você para quê? Para restaurar a sua família. Tira marido e mulher. Tem irmão que é inflexível. Tem parente que é inflexível. Você conhece alguém que é inflexível na sua família? Que acha que está certo em tudo? Quem tem alguém na família que pensa que está certo em tudo, levanta a mão. Ele é o certo. Ninguém vai mostrar para ele que ele está errado. Ele é o certão. Ele não erra. Ele é inflexível. Agora olhe para mim. Quando Deus chamou você para restaurar a sua casa, para você tornar o seu lar um lar flexível. Como? Deus escolheu você primeiro para trazer restauração. Se tem alguma avaria na sua família, se tem algum problema na sua família, hoje Deus vai restaurar primeiro você. Deus vai restaurar primeiro você. Deus vai mostrar para você tudo o que você precisa fazer, porque através de você, sua casa será restaurada. A sua família voltará a ter valor. A sua família valerá aquilo que o Senhor preza, aquilo que o Senhor ama, aquilo que o Senhor sente que tem mais valor. Família, porque através de você, sua família será restaurada. Quantos creem nisso? Outra coisa que estraga a família são fortalezas mentais. Pessoas que têm uma mente fechada. Pessoas que não querem mudar. Ela casa, mas ela não quer mudar. Ela está numa família, mas ela não quer mudar. Elas precisam entender que Deus quer restaurar o princípio da família. E isso, quem Deus chamou? Você. Chacoalhe ele de novo e diga: Deus escolheu você.
Deus escolheu você para quê? Para restaurar a originalidade. Diga isso 3 vezes. A originalidade da família. Ao quê? De novo. De novo. E qual é a originalidade da família? É na família que Deus habita, é na família que Deus faz algo poderoso, porque foi a família a maior instituição feita por Deus. Então Deus tem prazer na família. Agora, a minha missão e a minha principal responsabilidade é restaurar na minha casa. Restaurar o que na minha casa, pastor? Anote: restaurar os princípios perdidos. Bença pai, bença mãe, a senhora. Olha para mim aqui, quem tem mais de 40 anos aqui? Igual eu, quem tem mais de 40? Levanta a mão. Rapaz, o resto tudo tem menos? Bem alto, mais de 40. Tu tinha coragem de chamar tua mãe de você? Ô pai, você tá mentindo. 3 dentes. Quem aqui viveu numa casa de chamar pai e mãe de senhor e de senhora? Levanta a mão. Os meninos hoje, pequeno, tá chamando pai e mãe de você. Irmãos, eu ensinei meus filhos até hoje, Débora e Delbert, da benção. E Caléu, se me chamar de você, vai tomar um pedala Robinho. Como é que é? Você o que, rapaz? Tu é doido? É senhor. E benção não é nem vô, é vovô. Sai fora, irmão. Eu chamo a minha mãe de mamãe até hoje. Se eu ligar para minha mãe, eu chamo a minha mãe, benção mamãe. Você não é obrigado a chamar a sua de mamãe não, mas eu chamo a minha mãe de mamãe e dou benção. Se eu for viajar para a casa da minha mãe e dormir lá, toda noite antes de dormir, benção mãe, bom dia, benção mãe. Se não der benção, sabe o que ela fala? O que aconteceu? Perdeu o juízo? Que não dá mais bênção? Criança hoje chama pai de você, mãe de você. Tu tá mentindo. Ô irmão, mas a Xuxa falou que não pode dar um tapinha, mas a Bíblia falou, corrige com vara. Vale a palavra da Xuxa ou vale a palavra da Bíblia? Porque a Bíblia diz, corrija seu filho com vara, ensina ele o caminho que deve andar, para quando ele crescer, não se desviar dele. Deus vai restaurar e restabelecer as famílias dessa casa através de você. Vocês que vão casar agora, ensina seus filhos a falar mãe, pai, senhor e senhora. Vai no juiz e chama ele de tu. Eu não tenho muito essa frescura mais hoje não, mas eu ainda tinha isso de vez em quando, e eu confesso que eu não cobro, mas de vez em quando eu ainda sinto, quando as pessoas tratam a gente como tu, você. Olha minha barba, eu já sou um velho. Mentira, eu sou jovem, cala a boca. Isso aqui é crente, ó. Eu sou jovem, isso aqui tudo é crente, ó. Não tive tempo de tirar essa semana. Isso aqui é crente, por isso que eu estou com a barba branca. Mas nós precisamos restaurar os princípios que perdemos na família. Princípios perdidos. Respeito ao pai, respeito à mãe. Entender quem é sim senhor e sim senhora. Hoje eu peguei essa aqui dentro do carro. Eu disse, repete comigo, sim senhor. Repete comigo. Sim, senhor. Não é mais pai. Repete. Sim, senhor. E eu quero fazer isso agora com os pastores dessa igreja e com os líderes. Quando eu disser assim, ó, faz isso, o que eu quero ouvir? Sim, senhor. Não é outra palavra que eu quero ouvir. Eu quero ouvir o quê?
Sim, senhor. Mas fica, mas, está gravado. Mas pai, mais mãe, mais pastor. Eu quero que grava vídeo em todas as células. Mas pastor, tem que ver, tem que entender. Não, olhe para mim. Todas as células é para gravar vídeo, para chamar para a família. O que eu quero que vocês falam? O que é? Todos os líderes, eu quero um vídeo de todas as células chamando. Vem para a série da família domingo. Ah, eu não tenho iPhone. Ah, o meu celular é ruim. Eu não perguntei. O que eu quero que você fala? Ah, você está visitando? Pastor é brabo, né? Não. O que é para dizer? Ah, mas eu não tenho um celular bom, não tenho uma câmera. Eu perguntei. Grava no ruim. Grava no que você tem. Roncando, chiando, e a mídia se vira e ajeita. Qual é a palavra? Qual é a palavra? É porque hoje a gente está perdendo os princípios. Esquece o pastor, vamos voltar para a família. É porque eu aproveitei, entendeu? Foi um aproveito. Os pastores entenderam, né? Foi um aproveito. Porque foi tanta desculpa, mas foi um aproveito. O que é para falar, Brenda? Sim, senhor. Então, escute. Eu fui chamado como para restaurar o quê? Os princípios na minha casa. Meu pai era um adúltero. Meu pai era cachaceiro. Adúltero de primeira categoria. Posso falar dele, que ele já morreu? Fiquei sabendo, né, que ele já morreu. Para quem não sabe, eu não tenho pai, não fui criado por pai. Sou filho de homem casado. Minha mãe deitou com meu pai em cima de uma mesa de sinuca no boteco, e os dois bebam. E eu fui gerado naquela noite, na mesa de sinuca no boteco. Meu pai casado disse para minha mãe: tira o menino, que se minha mulher descobrir vai matar nós dois. Minha mãe não obedecia a ninguém, não obedeceu meu pai e não me tirou. Por quê? Porque era propósito de Deus eu nascer. O pecado não foi meu, o pecado foi do meu pai e da minha mãe, mas o propósito era que eu nascesse. Aí, eu quero que você entenda, meu pai prostituto, minha mãe, ixi, ela vai assistir, tem 4 filhos, cada um de um pai. Na minha casa cada um tem seu pai. Porque se eu virar para meu irmão e falar, é teu pai, meu irmão vira e fala, não, é o teu. Não vai dar problema nenhum, porque cada um tem o seu pai diferente. Então minha mãe teve 4 deitadas, com 4 homens diferentes, e nasceu 4 filhos. Aliás, 5, um morreu, foi 5. Agora preste atenção, meu pai era prostituto. Eu já disse isso. Meu irmão mais velho já casou mais de uma vez. Minha irmã mais velha que eu já casou mais de uma vez. Minha irmã mais velha que eu tem 3 filhos. E adivinha, Diogo? Cada um de um pai. Quer mais? De homem casado também, igual nós. Meu irmão mais novo que eu já casou mais de uma vez. Sabe o que eu disse? Eu não. Eu tenho 27 anos com a mesma mulher. Nunca peguei na mão de outra desde o dia 5 de setembro de 1997, que eu peguei na mão dela. Eu nunca mais peguei na mão e andei de mão dada com outra mulher. Por quê? Porque isso não serve para mim. Eu aprendi os princípios cristãos e eu restabeleci a minha família. Meus filhos estão na igreja. Minha filha tem 4 anos de casada, e se separar vai tomar um pau. Ela e ele, porque é filho de pastor também, vai apanhar os dois. Ah é? Quer separar? Entra aqui no quartinho, vamos acertar. Então os dois pedem a morte, porque a Bíblia diz que é só quando morrer. Então vamos orar para os dois morrer, porque não tem como separar, só separa morrendo. Esses dias chegou um casal aqui dizendo assim, a gente quer separar. Eu falei, qual dos dois quer morrer? Não foi isso? Nós falamos lá no escritório, qual dos dois quer morrer? Vem cá que nós vamos orar pelos dois. Quem quer ir primeiro? É o que a Bíblia diz. Então Deus nos chamou para restaurar os princípios
que Ele estabeleceu para a família. Agora, pastor, eu nunca tive uma família de princípios. Então, anote, Deus te chamou também para restaurar o que nunca foi vivido. Você nunca viveu isso na sua casa, mas você está aprendendo na igreja como você vai viver na sua casa. Então você vai restaurar como é viver uma família feliz. Ah, meus pais não eram assim, mas você vai aprender a viver assim. Você vai restabelecer o que nunca foi vivido, ou você vai restabelecer o que foi trocado. Lembre-se, você foi transformado para transformar e não para julgar. Você não vai chegar na sua casa a partir de hoje, você não vai chegar lá na sua casa acusando e dizendo: olha mãe, a senhora está toda errada. Olha pai, o senhor viveu até hoje todo errado. Vai tomar na lata dependendo do pai. Você não vai falar isso, porque você não foi chamado para julgar. Você foi restaurado para restaurar os princípios na sua casa. Você está aprendendo a viver com o Senhor. Chacoalha quem está do seu lado. Tem um monte de adolescentes saindo. Fecha a porta e segura eles, que eles não vão no banheiro de bando não. Estou falando porque já recebi reclamação. Segura esse monte de adolescente que está saindo aí. Tem 5 indo para o banheiro junto. Só um vai para o banheiro. Estou de olho. Vai alguém atrás lá, um adulto. Bota para dentro de novo. Já me reclamaram já umas 10 vezes sobre isso. Hoje eu estou... Toma. Eu estava viajando e eu recebi algo novo para mudar a história da igreja. Amém? Você é brabo agora nessa igreja. Você é pastor brabo. Amém? Por nada. Preste atenção. Lembre-se, você foi transformado para o quê? E não para julgar. Jesus, quando ele veio, com a sua função, como a Bíblia nos diz, que através de um nós fomos alcançados. Jesus não veio para julgar, Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. Jesus veio para quê? Ele não veio para condenar, ele não veio para julgar, ele veio para... Então você está aqui e você vai voltar para sua casa, não para condenar a sua família, mas para ajudar a salvar a sua família. Deus estabeleceu coisas extraordinárias e através de você, sua família será alcançada. Terceira coisa, anota. 2 coisas importantes na edificação de uma família. Anote aí. 2 coisas interessantes ou importantes na edificação de uma família. Primeira coisa, é importante na edificação de uma família estabelecer prioridades. Estabelecer o quê? E pôr em ordem. Você precisa estabelecer prioridades e pôr em ordem. Como que você vai alcançar isso? Mateus capítulo de número 22, abre aqui para mim. Mateus capítulo de número 22, versículo de número 37. Deixa eu ver se é isso mesmo. Respondeu-lhe Jesus. O que Jesus disse para eles? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. 38. Este é o quê? Este é o quê? E qual é o segundo? Em segundo, semelhante a este é o quê? Amará teu próximo como a ti mesmo. Então anote 2 coisas importantes para a edificação de uma igreja. Primeiro, nós precisamos estabelecer o que é mais importante para nós. Então, enquanto nós não definirmos quais são as prioridades, nós nunca iremos chegar a lugar nenhum. Nós precisamos colocar em ordem o que é primeiro, o que é segundo, o que é terceiro, o que vem na frente, o que eu vou fazer. Nós precisamos estabelecer isso. E muitas pessoas, elas começam a fazer alguma coisa e elas não terminam porque elas não conseguem colocar prioridades.
Ela começa a fazer algo e ela não dá conta de terminar, ela começa a fazer de outra forma e ela não dá conta, ela começa a fazer outra coisa. Tem empresários que ele começa uma empresa, ele não consegue fazer aquilo, aí ele sai daquela, abre outra, quando ele vai ver ele está com um monte de empresa aberta e ele está com um monte de problema, porque ele não deu prioridade. Agora a mesma coisa na nossa vida, nós precisamos estabelecer prioridades na nossa vida pessoal também. E o Senhor Jesus ensinou para os seus discípulos que a prioridade máxima na nossa vida é quem? Deus. Deus é o quê? Deus é o quê? Prioridade. Então anote bem grande aí. Estou correndo para encerrar porque a palavra é muito grande. Anote aí. Quais devem ser as prioridades? Primeira coisa, Deus. O que é prioridade na minha vida? O que é prioridade na minha vida? Vire para quem está do seu lado e pergunta: o que é prioridade na sua vida? Seu celular, seu emprego, sua casa, seus bens, seu carro, seus negócios, sua vida. O que é prioridade? Prioridade na minha vida e na sua vida tem que ser quem? Quem? Deus tem que ser prioridade. Nada além dele. Nós cantamos o quê? Só quero a ti e nada mais, nada mais. Porque quando Deus é prioridade, nós começamos a entender que as outras coisas, as demais coisas, Mateus, se eu não me engano, 16:33, 6:33, Mateus 6:36, 33, coloca aqui, é 6:33. Buscai, pois, em primeiro lugar o quê? Bem alto, buscar o quê? Um, dois, três. Olhe para mim, por favor. Você vai se identificar agora. Sabe quais são as desculpas das pessoas? Quando você diz assim: você tem que buscar Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz que Jesus falou que quando nós irmos buscá-lo, nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar com Ele. Mas nós temos outros meios de buscar ao Senhor. Quando nós viemos para a igreja, nós precisamos aprender uma coisa, que é estar dando uma prioridade. Mas anote as desculpas que você ouve. Anote as desculpas que você ouve. Líderes estão acostumados a ouvir isso. Hoje, as pessoas sempre dizem assim: está faltando tempo. Eu não tive tempo de ir para a célula. Eu não tive tempo de ir para a igreja. Você orou? Não deu tempo. Você leu a Bíblia? Não tive tempo. Você buscou a Deus? Não tive tempo. Outra desculpa: minha vida está muito corrida. Já ouviu alguém falando isso? Eu estou numa correria doida. Meu Deus, eu estou numa correria. Eu tenho alguns pastores que a gente marca reunião. Eu fui presidente do conselho de pastores aqui de Marabá durante 1 ano e meio, se eu não me engano. Eu fui presidente do conselho de pastores aqui. E muitas vezes eu liguei para alguns pastores e os pastores dizendo assim: meu irmão, eu estou sem tempo, eu estou numa correria. Teve um dia que eu fui até meio soberbo, confesso. Estou confessando o meu pecado para os irmãos, que eu fui meio soberbo um dia, quando eu liguei para um pastor e eu precisava de algo, e o pastor disse: eu não estou tendo tempo. O pastor tem uma igreja com 30 membros, e ele disse: eu estou numa correria. Aí eu fui meio soberbo, eu falei: pastor, eu tenho 700 membros na igreja praticamente, e eu sou pastor de 85 igrejas. Você que está nos visitando, eu não sou pastor só dessa igreja, eu tenho mais 85 igrejas no estado, e eu consigo ter tempo para ir no shopping, consigo ter tempo para assistir um filme, consigo ter tempo para ir numa reunião, consigo ter tempo para tanta coisa. E o senhor tem 30 pessoas na igreja, o senhor não tem tempo para vir para a gente resolver um problema da cidade?
Então as pessoas elas estão criando desculpas. Eu estou numa vida, numa correria. Outras estão cansadas demais. Rapaz, eu estou tão cansado. Eu estou numa canseira. Eles estão dando desculpas. Outras estão dizendo assim: eu estou muito ocupado esses dias. Não tive tempo, eu não estou tendo como fazer. Minha vida está corrida demais. Eu estou muito cansado, estou muito ocupado. Na verdade, o que é? Essas pessoas não estão priorizando a Deus. Hoje, o grande problema que nós enfrentamos hoje é que nós não estamos botando Deus na escala de primeiro lugar da nossa vida. Quem é primeiro lugar da minha vida é quem? Deus. Agora vamos trazer isso para a família. Vamos deixar Deus. Deus é prioridade na minha vida. Agora preste atenção. Eu casei. Deus é prioridade. Agora eu casei com a missionária Mary, Lucimeire Castro Corado. Casei com ela. Tive 2 filhos, Débora, que está aqui, e Delbert, que está morando fora. E Kalel agora, que está para nascer. E chegou um agregado, que é o Gerra, 4 anos atrás. Essa raça chegou. Aí, essa é a minha família. Quem é prioridade na minha vida? Deus. Eu disse agora, deixa Deus. Deus continua sendo o primeiro. Agora família. Quem é a prioridade? Débora e Delbert ou minha mulher? Quem é minha prioridade? Então olhe para mim. Prioridade na família, no casamento, é o cônjuge. Quem é prioridade? O macho. Você casou, você ama seu filho, você dá a vida pelo seu filho e pela sua filha. Mas antes deles nascer, você tem uma mulher. Ela é maior do que seus filhos. A sua prioridade é a sua mulher. Morra por ela. Se gaste por ela. Dê dinheiro para ela. Jedson, dá o cartão de crédito na mão dela. Não questione nada que ela fizer. Elas gostam, né? Tá gravando? Prioridade do marido é a mulher. Eu vou repetir isso. Eu disse uma vez, olhe para mim. Disse uma vez, disse 2 e vou dizer 1000. Vou repetir de novo. Eu já falei isso 20 vezes na igreja, mas tem gente que nunca ouviu. Eu estava na minha casa assistindo um dia uma reportagem. Um casal que estava em alto mar. Só ele e a esposa. A lancha naufragou. Passou no jornal. A lancha naufragou. Ô galeguinho do zóio branco. Foi salvo, como diz o Tó, tá na curva. Olhe para mim. A lancha naufragou. Ele chegou na praia morrendo. A repórter perguntou para ele: quem estava na lancha? Ele diz: estava eu e a minha mulher. E cadê ela? Ele diz: eu não sei, eu acho que ela não conseguiu se salvar. E eu nadei até aqui. Eu na hora fiquei zangado. Se eu pudesse atravessar a televisão, eu disse: esse cara não é homem. Não falei isso na hora? Vida? Esse cara não é homem. Porque homem de verdade, ele morria com ela. Ele não ia largar ela. Vamos, amor. Vem, mulher. Nada, mulher. Se tu não nadar, tu vai morrer, hein, miséria. Tem homem que é capaz de fazer isso. Se tu não nadar, ei, mulher, só obedece. Bate o pé e a mão e vem. Eu fui mais a minha esposa para Cabo Frio. E ela não sabe nadar. Lá em Cabo Frio as águas são bem cristalinas. Na praia nós vamos andar de banana boat. E eu agarrado nela aqui. Estou seguro. Em alto mar e eu agarrado aqui.
E ela, eu sou doida, não sei nem nadar. Mas porque Débora e Delbert foi, e ela com medo dos meninos, foi junto. Na volta todo mundo pulando do banana boat. Aí ela viu o fundo, achou que estava na areia. E ó, pulou do banana boat para debaixo. Ela não nada, nada. Só foi ela afundar, eu já joguei a perna e atrás. Puxei pelo colete, segurei e disse: fica quietinha, senão tu vai matar nós dois. Nessa hora eu disse: só obedece, fica quietinha. Tá bom, tá bom. Eu falei: quietinha. E fui nadando com essa mão. E se tu fizer alguma coisa eu te largo. Te solto bem aqui e tu afunda. Falei não. Mas fui nadando até que eu falei: agora pode pisar. Irmão, o camarada que não bota a esposa como prioridade não é homem. Puxa a câmera aqui, ó. Dá um zoom aqui. O marido que não bota a esposa como prioridade não é homem. Fecha. A mulher também. Que cuida mais dos filhos do que do marido, está pecando. Porque a prioridade na sua casa, casou, é seu marido. Ele é em primeiro lugar. E os filhos? Calma, filho é em segundo lugar. Prioridade na sua casa é sua esposa, seu marido, é o cônjuge. Se a mulher cuida mais dos filhos do que do marido, é pecado. Se o marido cuida mais dos filhos do que da esposa, é pecado. Nós precisamos entender uma coisa: existem maridos que eles dão prioridade para os filhos. E tem mais, vou voltar de novo. Casou, mas só quer viver na casa da mamãe. Mamãe? O cara casou. A mamãe fazia comidinha para ele, fazia tudo para ele, chazinho. O que foi, Aline? A mamãe fazia mingauzinho para ele. Por que eu vim para cá, hein, Diogo? Gagal. Aí agora ele casou. E todo dia ele quer ir para onde? Para casa de mamãe. Se a tua esposa não faz gagal para você, problema seu. Você escolheu ela, casou com ela. Sua prioridade é quem agora? Ela. A mesma coisa as irmãzinhas também. Qualquer briguinha, vou para casa da minha mãe. Eu vou falar para minha mãe. Débora não faz isso. Eu vou falar para minha mãe. Prioridade é cônjuge. Nós precisamos ter entendimento. Sua esposa é prioridade. Sua esposa é o quê? Sua esposa e seu marido é antes de filho, antes de neto, antes de mãe, antes de pai, antes de vô, antes de todo mundo, é o seu cônjuge. Quem é casado aqui, levanta a mão. Sua mulher ou seu marido estão aqui. Olha para ela, olha para ele e diga: você é prioridade na minha vida. Grite. Você é prioridade na minha vida. É pecado quando nós colocamos outros antes do marido e da esposa, antes do cônjuge. Quem me ouve? Primeiro é quem? Deus. Segundo, cônjuge. Terceiro lugar é que vem o relacionamento com os filhos. Agora olhe para mim. Relacionamento com os filhos é ensinar os filhos. O melhor amigo do seu filho e da sua filha tem que ser você.
Seus filhos têm que olhar para vocês e têm que ver vocês como melhores amigos. Nós temos um grupo lá em casa, só nós 5. Eu, a Miss, Débora, Delbert e o agregado. Chegou, né? Agora o Delbert, quando casar, entra outra agregada. E a gente coloca lá no grupo, qual é o nome do grupo? Família Corado, entre parênteses, babado. O grupo da nossa família é assim, babado. Tudo vai para esse grupo. Qualquer coisa, eu acho que é o que mais a gente abre no WhatsApp, é o grupo do coraçãozinho lá, o grupo do Família Corado, babado. Só nós 5. Qualquer coisa que acontece com minha filha, com meu filho, nós ensinamos isso. Nós somos os primeiros a saber. Até quando peca, tem que sermos os primeiros a saber. Nós precisamos aprender isso. Nossos filhos têm que olhar para nós como heróis. Você tem que ser o melhor amigo do seu filho. Você tem que ser o melhor amigo dos seus pais. Seus pais têm que ser os seus melhores amigos. Isso é relacionamento entre família. Nós precisamos aprender isso. Servir aos filhos, os filhos servir aos pais. Colocar mais tempo para os filhos colocar mais tempo para os pais. O comportamento dos nossos filhos tem que parecer o nosso comportamento, e o nosso comportamento tem que parecer o dos nossos pais. Mas pastor, eu vim de uma família desconfigurada. Agora você vai começar a ensinar os seus pais. Você vai honrar os seus pais, ensiná-los qual é a originalidade de Deus para a vida deles, se Deus está te capacitando para isso. Nós somos família. Nós precisamos aprender isso. Prioridades: Deus, família, e dentro da família, cônjuge, depois filhos, vem netos. Eu acho legal quando eu brinco com os meninos, eu digo assim: eu não vou dar mole para Caléu. Todo mundo diz: eu quero é ver. Eu não vou dar mole para neto. Sai daqui, menino. Estão dizendo que eu aprendi a pregar com isso aqui, que é para pregar com Caléu no colo. Caléu aqui. Mas nós precisamos aprender isso. Claro que os avós vão dar uma atenção para os netos, mas não pode esquecer o marido. Não pode esquecer os filhos. Depois vem os netos. Prioridades. Nós estamos perdendo a essência da família. Quem está aqui? Quem está aqui? Por quê, pastor? Nós precisamos aprender uma coisa. A partir do momento que eu vou aprendendo a viver com o Senhor, eu vou me libertando. Eu vou aprendendo as verdades. Eu vim para a igreja, agora eu vou aprender a viver o que os meus pais não aprenderam. Meus pais não viveram como eu vivo hoje. Minha família não viveu o que eu vivo hoje. Mas por quê? Porque eu aprendi. Capítulo 8, versículo de número 32 do livro de João. Todo mundo conhece esse texto. Conhecereis a verdade, e a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, para nós que servimos ao Senhor, eu vou te falar a escala. Primeiro Deus, depois cônjuge, depois filhos e depois igreja. Igreja está em 4º lugar na nossa vida. Servir na igreja é um privilégio de poucos, mas servir na igreja não é maior do que servir na família. Olhe para mim. Se tem pastor, ou se tem alguém dizendo para você que você tem que botar a família em primeiro lugar, ou a igreja em primeiro lugar do que a sua família, está errado. Família está em primeiro lugar. Primeiro Deus. Olhe para mim, eu não estou falando de Deus. Deus é primeiro. Deus é antes da família. Mas quando se trata de igreja, não queira botar a igreja na frente de família. Sua família é maior do que a igreja. Não queira, porque o seu líder te obrigou a você servir na igreja, mas você tinha uma situação para resolver familiar. Resolva seu problema familiar e a igreja você resolve depois. Porque primeiro é família, igreja está em 4º lugar. Não tem esse negócio de que igreja está em primeiro lugar. Qualquer pastor que disser isso é mentira. E eu sou tão corajoso de dizer isso para você, porque eu tenho que dizer a verdade. Família está primeiro do que a igreja.
Mas quando eu sirvo a Deus, eu também sirvo a igreja, mas eu nunca vou botar a igreja antes da minha família. Agora eu também não posso dar desculpa de não vir para a igreja e não servir a Deus por causa da minha família. Eu tenho que entender o sistema de prioridade. Então, o homem ignorante, ele não entende isso. A mulher ignorante, ele não entende isso. Ele esquece as prioridades. E nós estamos aqui e vamos aprender que a nossa família será alcançada. E tudo vai depender de nós. Amém, queridos? Então, durante 7 domingos. 7? Vamos ver se vai dar 7. Eu tenho 8. Mas vamos ver como que vai ser nos decorrer dos domingos. Mas durante alguns domingos, eu vou estar falando sobre família nessa casa. Amém? Vou estar falando sobre o quê? Semana que vem, se Deus permitir, eu vou falar sobre como levantar uma cerca em volta da sua família. Precisamos cercar a nossa família. Vamos ficar de pé e vamos orar. Semana que vem a gente continua.